ensinai-nos o caminho de uma verdadeira conversão ecológica para renovar a face da terra. Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 2 de junho, nós chegamos ao 7º dia da nossa novena em preparação à festa de Pentecostes. Que possamos, de fato, abrir nosso coração para entrarmos nesse processo de conversão a que somos chamados. Hoje, o convite é a humildade, vivermos mais a humildade. Este é o caminho de uma verdadeira conversão. Façamos então a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje, o parágrafo da Laudato Si que irá inspirar nossa reflexão é o parágrafo 224. Ouçamos. A sobriedade e a humildade não gozaram de positiva consideração no século passado. Mas, quando se debilita de forma generalizada o exercício de alguma virtude na vida pessoal e social, isso acaba por provocar variados desequilíbrios, mesmo ambientais. Por isso, não basta falar apenas da integridade dos ecossistemas. É preciso ter a coragem de falar da integridade da vida humana, da necessidade de incentivar e conjugar todos os grandes valores. O desaparecimento da humildade num ser humano excessivamente entusiasmado com a possibilidade de dominar tudo sem limite algum, só pode acabar por prejudicar a sociedade e o meio ambiente. Não é fácil desenvolver esta humildade sadia e uma sobriedade feliz se nos tornamos autônomos, se excluímos Deus da nossa vida, fazendo o nosso eu ocupar o seu lugar. Se pensamos ser a nossa subjetividade que determina o que é bem e o que é mal. Eu vos tenho exemplo, eu vos tenho exemplo.
Papa Francisco nos propõe o caminho de conversão ecológica, ele centra a sua reflexão na questão da humildade. Várias vezes durante a Laudato Si, o Papa Francisco retoma este tema, porque, segundo ele, não há como a gente pensar na defesa da vida, pensarmos num mundo melhor, se não for pela trilha da humildade. Enquanto o ser humano se acha autossuficiente, pensa excessivamente em si mesmo, procurando dominar tudo, aí sim vão surgindo atitudes que prejudicam a sociedade e o meio ambiente. Atitude de humildade associada à sobriedade é essencial. O desaparecimento da humildade no ser humano excessivamente entusiasmado com a possibilidade de dominar tudo sem nenhum limite só pode acabar prejudicando a sociedade e o meio ambiente. Assim o Papa Francisco nos fala. Então hoje nós somos chamados a isso, a pensarmos se de fato somos humildes. A humildade é reconhecer-se de fato pequeno diante da grandeza de Deus. Reconhecer que não somos melhores que os outros, somos diferentes. E a diferença é riqueza. A diferença é que faz esse mundo ser tão bom. Nós precisamos aprender a conviver com as diferenças sem buscarmos de fato dominar. Que cada um de fato se descubra parte desse todo. Pensarmos que eu sou único e essa unicidade contribui para que o todo cresça, o todo seja fortalecido. Então, peçamos ao Senhor a graça da verdadeira humildade, que nós possamos cada vez mais, de fato, ir nos desvestindo dessas vestes de vaidade, de arrogância, de prepotência, de desejos de dominação e assumindo caminhos de serviço, porque humildade e serviço andam de mãos dadas. Humildade é prontidão para acolher o próximo, para amar, para cuidar. Humildade e sobriedade, humildade e serviço, humildade e amor. Se olharmos para os nossos santos, para a Virgem Maria, nós veremos como brilha neles a humildade, porque a humildade é de fato o caminho para a construção de uma verdadeira fraternidade, para a construção de um mundo melhor. Vinde, Espírito Santo, e dai-nos a humildade. Que essa seja a nossa prece e que assim nós possamos passar por esse verdadeiro processo de conversão para a humildade. Que sabedoria é esta que vem do meu povo? É o Espírito Santo agindo de novo. Que sabedoria é esta que vem do meu povo? É o Espírito Santo agindo de novo. Bom dia, Eliane. Bom dia, Frei Gilberto. Bom dia, comunidade de fé. Você que reza com a gente nesta manhã de hoje. Paz e bem. Que bom a gente estar conectado nesta novena e a Laudato Si nos ajudando a compreender mais o nosso papel na vida de comunidade. E hoje, falando sobre a humildade, Frei Gilberto traz, essa narrativa importante para a gente, mas eu fico me perguntando, Frei Gilberto, e toda a comunidade que reza com a gente, o quanto nós precisamos aprender com o Papa Francisco. O Papa Francisco é um exemplo de humildade. Ele, no seu papado, ele recusou várias mordomias, e vários privilégios que os papas sempre tiveram. Nesse sentido, Leonardo Boff traz uma reflexão do Francisco de Roma e o Francisco de Assis. É possível, sim, ser humilde, amando os pobres, defendendo os pequenos. E é muito interessante porque Deus revela a sabedoria, são os pobres, são os humildes. E eu trago aqui um exemplo de uma comunidade que estava preparando o festejo da festa do Divino Espírito Santo e o festeiro não tinha dinheiro para receber a bandeira e fazer a festa. Então, quando ele recebeu o convite,
no mês de março, que ele seria o festeiro, ele falou: como eu vou fazer uma festa tão grande? Sou pobre, sou humilde. Então ele planta o feijão. E na colheita do feijão foi uma fartura tão grande que com o dinheiro do feijão ele fez então a festa do divino. Mas o mais interessante é que o grão de feijão tem o formato da pomba do divino. É conhecido como feijão do divino Espírito Santo. Isso é história de Minas Gerais, nas nossas cidades, que inúmeras delas têm o padroeiro como divino Espírito Santo. Inclusive a cidade que eu nasci, na cidade de Divino. Ser humilde é assumir esse compromisso de viver uma espiritualidade, né, em defesa dos pobres, dos pequenos, e não aceitar esses privilégios que vai cada vez mais deixando a gente distante das nossas bases. A sabedoria de Deus revelada aos pobres e aos humildes. Senhor, vem dar-nos sabedoria que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia um grande meio de ser feliz. Chegamos ao final de nossa reflexão. Invoquemos então o Espírito Santo mais uma vez com a oração do Papa Francisco. Espírito Santo, memória de Deus, reavivai em nós a lembrança do dom recebido. Libertai-nos das paralisias do egoísmo e acendei em nós o desejo de servir, de fazer o bem. Porque pior do que esta crise que a humanidade atravessa, só o drama de a desperdiçar, fechando-nos em nós mesmos. Vinde, Espírito Santo, vós que sois harmonia, tornai-nos construtores de unidade. Vós que sempre vos doais, dai-nos a coragem de sair de nós mesmos, de nos amar e ajudar, para nos tornarmos uma única família. Amém. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo.